escreve aí também na planilha. Lá para onde você vai. Resultado é só o da. O Sueli foi o que eu tinha falado, da colposcopia. Depois vocês me dão.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ludmila, que está representando o nosso secretário de estágio, estou mexendo com estágio aqui, nosso secretário de Estado, doutor Sérgio Estagiário, né? Misericórdia, Jesus. Boa tarde, Verônica. Hoje é só terça-feira, né? Ludmila, vamos dar 5 minutinhos aí para o pessoal entrar, tá? E aí nós começamos, pode ser? Vamos sim, a doutora Ana Maria também está entrando agora. Ah, beleza. Uhum, tranquilo. Boa tarde, Verônica. Tudo bem, doutora Milton? Bem, contigo. Joia, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A reunião já terminou? Não, não, nós estamos dando 5 minutinhos aí pro pessoal entrar, tá? Estava só perturbando mesmo. Respira. Boa tarde, gente. Oi, doutora, boa tarde. Estamos só aguardando aqui dar os 5 minutinhos de tolerância, tá? E aí nós começamos.
No meu deu aqui. Podemos começar? Podemos, doutora Ana Maria, Ludmila? Podemos? Então, Podemos, sim. então vamos lá. Não, primeiro, nós discutimos a nossa primeira CIB extraordinária, né, do ano de 2023. Nós discutimos essa pauta na nossa assembleia na semana passada, e aí, como um dos encaminhamentos era essa conversa com a Secretaria de Estado, que já vinha sendo feita entre a equipe do escritório e também a superintendência representada hoje aqui pela Ludmila. Ludmila, depois você dá um oi para todo mundo te conhecer, tá bom? Nós falamos Ludmila, 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 o pessoal falava, quem que é a Ludmila? Gente, né? Depois você dá um oizinho aqui. Então, nós faremos uma resolução CIB a respeito das... relembrar, talvez algum colega não estava presente na nossa discussão da semana passada, né? Eu vou fazer a leitura da pauta aqui, que fica mais fácil. Considerando a Lei Complementar 197 de 2022 e tendo em vista que alguns municípios goianos recebem recursos de contrapartidas estaduais em contas federais, o COSEMI solicita à Superintendência da SES orientações para abertura de contas bancárias específicas para transferência fundo a fundo do recurso do Tesouro Estadual. Como foi falado na nossa última assembleia, né? A Marília depois me corrige, tá, Marília? Desde 2018, nós temos, inclusive, um TAC entre Fundo Nacional de Saúde e as instituições bancárias, né, tanto Banco do Brasil quanto Caixa Econômica Federal, que proíbe que as contas utilizadas para repasse dos recursos federais sejam movimentadas com outras fontes de recursos, seja do município, seja do estado. Essas contas, muitas delas já eram na verdade, são contas que já deveriam ter sido fechadas, né, que são contas que foram abertas antes da unificação dos blocos, daquele de custeio e investimento, mas alguns municípios estão recebendo recurso estadual nessas contas. O que aconteceu? Agora, com a Lei Complementar 197, né, que nos autorizou a utilização desse recurso com outras finalidades, e também que municípios que detêm no seu território instituições filantrópicas repassem o valor parcial para instituições filantrópicas, foi identificado que parte do saldo dessas contas tratavam de transferências do Fundo Estadual de Saúde. E aí, estamos perdidos, né? Não estamos perdidos. Bom, a gente acha que não está perdido, né? Jaque, Marília e Companhia Limitada. Nós mandamos já, enquanto COSEMES, nós já encaminhamos ofício para o Ministério da Saúde, para o CONASEMES também, solicitando que o Ministério da Saúde faça a separação desses recursos, que não seja contabilizado para transferência das instituições filantrópicas. Mas, na identificação de um problema, nós precisamos resolver esse problema, né? Eu sei que as meninas estão dando risada, ela fala, a Verônica dá conta de fazer fiasco em qualquer reunião, né? Mas, assim, nós precisamos resolver esse problema. E o modo correto é que os municípios encaminhem para a Secretaria de Estado número de novas contas bancárias para estarem recebendo esses valores, né? As contrapartidas estaduais, as contrapartidas regulares estaduais. Lógico, nós também colocamos que a nossa proposta para a Secretaria de Estado, isso eu já havia conversado tanto com o doutor Ismael, o doutor Sandro no ano passado, conversei com o doutor Sérgio esse ano, né, mas de que nós façamos da mesma forma da União. Nós tenhamos duas contas, uma de custeio e uma de investimento. Mas até que isso aconteça, nós precisamos resolver o problema de imediato. Mesmo porque, né, Ludmila, precisa de autorização da Assembleia Legislativa para que isso aconteça. Uma série de fatores que nós vamos iniciar de fato mesmo uma discussão para que, quem sabe, até o segundo semestre nós tenhamos já resolvido essa questão. Mas agora o fato é esse, nós precisamos zerar aquelas contas e a Secretaria de Estado precisa fazer o repasse para a conta correta. E até que a SES tenha as contas em mãos, não tem como continuar fazendo repasse, porque sabe que está errado aquela conta bancária, né? Então, eu passo a palavra para a Ludmila,
como diz o doutor Sérgio, que é a parte que entende do negócio, que entende dos números, né, Ludmila? E aí para você dar os esclarecimentos, depois nós abrimos para as perguntas. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou a Ludmila. É o seguinte, a Verônica já falou tudo que eu tinha que falar, viu, gente? Ela foi bem rápida, sucinta, não precisa dizer mais nada. É o seguinte, a SES fez um levantamento e a gente constatou que cerca de 150 municípios indicaram contas federais para esse tipo de repasse estadual, que é o das contrapartidas. Então, a nossa primeira opção aqui foi suspender esse repasse, né, e pedir para que vocês indiquem novas contas. Para ajudar vocês, a SES pode ir até certo ponto, que é o levantamento e apontar em qual conta esse repasse foi efetuado, que é o que a gente já passou para o COSEMS, e eu acredito que a gente vai encaminhar isso de forma individual para vocês no segundo momento, tá? Mas nesse momento, o que a gente tem como orientação é que seja aberta uma conta específica para recebimento dos repasses obrigatórios regulares de contrapartida, uma conta de custeio. Não é possível, nesse momento, abrir duas contas, uma de investimento e uma de custeio, até porque, como a Verônica já disse, isso depende de uma pactuação na Assembleia, de autorização, então isso pode ficar para um segundo momento, tá? A transferência, eu acho que num primeiro momento todo mundo pode pensar, bom, se o recurso está aqui na conta, então eu vou tirar esse recurso da conta. Como a Verônica já mencionou também, a gente tem um TAC, a partir do decreto 7.507, que não vai permitir que vocês retirem esse dinheiro que esteja presente nas contas, da conta federal e faça transferência para outra. As contas têm marcação, elas têm regra específica, isso não vai poder acontecer. Então, eu acho que o município pode fazer um ofício direcionado com a justificativa dos saldos que estão presentes para o Fundo Nacional de Saúde, identificando que ele não tem nessa conta apenas recursos exclusivamente federais, tá? Bom, como eu disse, a SES vai até certo momento. A SES só vai identificar a conta na qual ocorreu o repasse e a data do repasse. A partir daí, o município vai precisar analisar os extratos bancários e o fluxo das contas. Para quê? Para descobrir se realmente existe ainda o recurso disponível estadual nessa conta ou se ele já foi utilizado, tá? Então, assim, o levantamento vai ser passado para vocês, a SES está disponível para ajudar também, caso alguma conta federal de vocês não esteja presente no levantamento, mas nesse momento a indicação é essa, de que vocês identifiquem se o saldo da conta que porventura recebeu repasse ainda está disponível ou não, se ele já foi gasto, e a partir daí que a gente providencie uma abertura de uma nova conta e tente tratativas junto ao Fundo Nacional para demonstrar que o recurso não é exclusivamente federal. Posso contribuir? Vai, já. Boa tarde a todos e todas. Então, aí como a Verônica já apontou e a Ludmila, né, reafirmou, a questão o COSEMS, né, após a Assembleia do COSEMS, no dia 31, o que nós fizemos? Nós oficiamos o secretário da SAES, né, para que ele reconsiderasse, então, essas questões desses saldos, considerando que existem recursos estaduais, e aí a gente já tem esse ofício, né, eu acho até que serviria como uma minuta, né, Verônica, então, talvez quando fosse encaminhar essa resolução para os municípios, que a gente, né, disponibilizasse, então, para a Secretaria de Estado também a minuta do ofício, porque aí, se cada município fizer isto, ele vai encorpar, né, o que a gente já solicitou previamente. E eu acho que, de certa forma, a gente ainda não teve devolutiva, mas, de certa forma, já surtiu o efeito, porque a portaria já era para ter sido publicada. E aí a gente fez o movimento com antecedência exatamente para impedir que a portaria, né, viessem com os valores, não significa que ela ainda não venha, né, mas a gente fez o movimento, aquilo que nos cabia, e eu acho que se cada município fizer, então vai dar mais robustez à ação. Concordo. E todas essas informações que foram colocadas, né, Ludmila, que você repassou da forma, coloca-se na resolução CIB a necessidade da abertura de uma conta, encaminhar, e já cita também qual que é o local, para qual endereço de e-mail que os municípios devem estar encaminhando, qual a documentação
necessária, e aí já que disponibiliza, então, para a Lirce, para que coloque como anexo à portaria esse ofício que o COSEMES fez no dia 31. Vamos abrir agora aqui para alguma pergunta, caso algum colega secretário, técnico de município, né, tenha algum questionamento ou alguma sugestão, alguma colocação para ser acrescentada. E tirar a dúvida, né, gente? Exatamente. Que é o horário da gente tirar a dúvida, porque a Ludmila deu as orientações, aqui é o lugar da gente tirar as dúvidas mesmo. Vai lá, André Luiz. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. É porque eu entrei meio atrasadinho, por isso que às vezes minha pergunta já foi respondida, mas foi feito pela SES o levantamento dos municípios que estão sendo depositado dinheiro nas contas federal. Esse relatório dos municípios vai ser disponibilizado também e a SES vai identificar qual que é o tipo de recurso que está indo para essa conta. Oi, André, boa tarde, tudo bem? Já. Sim, o relatório vai ser disponibilizado, como eu disse, o que a gente fez foi a identificação de qual conta federal, porventura, foi indicada pelo próprio município para receber recursos estaduais. Ele vai ser repassado e o tipo de recurso vai ser detalhado. Se foi um cofinanciamento, se foi uma emenda parlamentar impositiva e o grupo de despesa também, se é investimento ou custeio. Obrigado. Marjorie. Tá fechado, minha querida, seu áudio. Uma das minhas perguntas era essa também. E, para complementar, eu queria saber, uma única conta, aí todos os recursos de custeio vão ser depositados nela? UPA, SAMU, PSF, agência prisional, vai ser uma única conta para depositar todos os recursos, porque até então a gente não recebeu nenhum. No meu caso, eu identifiquei uma única conta que é do governo federal, que vem sendo depositados recursos do PSF, né? E aí, as demais, acredito que não, porque não entrou nesse montante de devolução, né? Marjorie, é o seguinte, os demais repasses que as contas foram indicadas, contas estaduais, com marcação estadual, vão correr normalmente nessas contas, mas a intenção é que a gente crie uma conta única de custeio para recebimento das contrapartidas. Então, foi por isso que a gente ainda não fez os demais pagamentos, tá? Alguns já tinham iniciado quando a gente fez o levantamento, então, porventura, algum outro município pode ter recebido, mas a intenção é que a gente crie uma conta única de custeio e que todas as contrapartidas sejam pagas nessa conta, tá bom? Entendi. Aí, esse relatório que vocês vão encaminhar para nós, ele tem uma previsão de data? O relatório ele já está pronto, e assim, a gente estava aguardando só essa reunião mesmo, só a CIB, para poder conversar com vocês e a gente encaminhar para cada município. Entendi. É porque no nosso caso aqui a gente já está dando andamento nisso, porque o secretário anterior ele utilizou todos os recursos anteriores a 2018. Então, a gente já estava com essa conta zerada, né? Então, a gente já consegue identificar. 1º de janeiro de 2018 não tinha nada, porque já tinha sido feita aquela transferência, transposição da primeira vez. Isso é ótimo e é o que todos... confirmar. Isso é ótimo e é o que todos os municípios precisam fazer, porque, como eu disse, a SES só vai conseguir identificar as contas em que foram feitos os repasses, mas a gente não consegue dizer se eles ainda estão disponíveis ou se já foram utilizados. Tá, obrigada. Kátia. Então, boa tarde. Eu sou do município de Edealina, sou técnica da secretaria. O Edealina tem 2 contas que foi identificada, mas igual a colega falou, eu peguei o extrato de janeiro de 2018, estava zerado. Então, de lá para cá, a gente só recebeu o recurso do Estado nessa conta. E aí eu falei com o pessoal da contabilidade, o rapaz falou para mim que era só eu abrir a conta e transferir esse dinheiro. Então, eu não posso transferir? Kátia, na verdade, eu acredito que você não vai conseguir fazer essa transferência, tá? Tem um TAC, a partir do decreto 7.507,
que proíbe essa movimentação de CNPJs do mesmo fundo para uma conta que seja do mesmo Fundo Municipal de Saúde, tá? Eu não sei se você já deu uma olhada nele, mas a gente pode disponibilizar ele aqui também. Então, eu acredito que não é questão de você não poder fazer, você não vai conseguir fazer. Ah, tá. Não, eu gostaria que você disponibilizasse, porque eu não tenho conhecimento desse TAC. Tá, eu vou colocá-la aqui no chat. Obrigada. Mais alguém, pessoal, tem alguma consideração? Alguma pergunta? Tami, de Rio Verde. Oi, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Ok. Desculpa, eu tinha esquecido de acessar, eu acabei chegando atrasada. Então, pelo que entendi, nós vamos ter que criar uma conta única para recebimento da contrapartida estadual, assim como funciona da União, né? E como a colega havia mencionado aí, a gente não tem como fazer essa transferência se a gente tiver algum saldo remanescente ainda nessas contas antigas, que era da plataforma. E como que a gente faz? A gente pode encerrar, continuar utilizando na conta antiga, e aí essa conta única que a gente utilizar vai ser só para os novos repasses mesmo, né? É isso? Eu entendo que como a gente não consegue fazer a transferência, vai ser exatamente essa opção. Continuar utilizando essa conta, né, até que o recurso seja todo executado. Eu tinha até pensado em fazer uma tratativa junto ao Fundo Nacional, justificando que esse recurso é estadual e pedindo autorização para essa liberação. Eu não sei se é o mais adequado a se fazer. O que você acha, Verônica? Eu acho, Ludmila, que assim, a tentativa vale, né? Mas se eles já autorizarem, se eles já não contabilizarem esse recurso para as filantrópicas, nós já estamos no lucro. Já está valendo. Já está valendo, né? Para que nós possamos usar de acordo com a necessidade do município, ou aquilo que era o objeto, né? Poder usar como ações de serviço de saúde, eu acho que nós já estamos no lucro, porque abrir um precedente para remanejamento de recurso de uma coisa que já tem vedação legal, né? Então, eu acredito que não, eu acho melhor, nós não vamos conseguir resolver um problema solicitando que eles autorizem uma coisa ilegal, né? Então, assim, se já tiver de fato mesmo, se eles não contabilizarem esse valor para as filantrópicas, o município que tem filantrópica pode soltar foguete, pode soltar rojão aí, que já está no lucro mesmo. E aí a mesma regrinha que foi lá antes da unificação dos blocos. Deem prioridade para zerar os recursos dessas contas, né? Programem já com os contadores, com o secretário de Finanças, a utilização desses recursos que estão em conta nessas contas estaduais. E aí, bom, aqui caiu, usou, né? Então não tem muito segredo. Vincula naquelas despesas que são regulares e mensais, que todo mundo até o final do ano já consegue utilizar esse recurso. E aí os novos repasses a partir agora dessa competência, né, Ludmila? Na verdade, já vai ser janeiro, né? Da competência janeiro já cai na conta nova. Outra coisa, pessoal, é importante que vocês conversem, tipo, de hoje para amanhã. Lógico que vai sair a resolução CIB para embasar até a abertura de conta e tudo mais, mas nós sabemos da morosidade de algumas instituições bancárias na abertura de contas. Então, conversa com o secretário de Finanças. Cada município tem um rito, né, para abertura de contas, nem sempre é só o gestor do Fundo Municipal de Saúde que faz a abertura, tanto em Chapadão quanto no Canedo, é através da Secretaria de Finanças. Então, já comecem essas tratativas para a abertura dessa conta, tá? Porque para que não venha ter mais prejuízo ainda na demora do repasse. Sim, mais uma dúvida. Com relação a essa informação para o Ministério da Saúde, eles não considerarem um recurso estadual para a transposição para as filantrópicas, porque no nosso caso aqui a gente praticamente tem só o recurso estadual nas contas, né? A gente tem que fazer um relatório para encaminhar para alguém. Tami, foi assim, até nós colocamos aqui, vai sair anexo dessa portaria, o ofício que o COSEMES encaminhou para o Ministério da Saúde e para o CONASEMES.
A sugestão que a Jaque deu, qual foi? De que os municípios, tendo como teor o ofício que o COSEMES mandou, encaminhe também para o Fundo Nacional de Saúde, sabe? Como algo do próprio município, que vai ganhando robustez e o ofício do COSEMES vai ganhando mais peso, né? Nesse sentido, tá? O ofício vai em anexo à resolução. E a conta, ela pode ser tanto na Caixa Econômica quanto no Banco do Brasil, ou só na Caixa? No banco é mais fácil mexer, né, gente? Um Tá que é bom. menos pior do que o outro. Eu acho o Gov.com a treva, mas há quem goste, né? Mas eu acho que não tem nenhum problema, né, Ludmila? Aí é o município que decide qual conta, né? Sendo Caixa Econômica ou Banco do Brasil, não tem... Não, para os nossos pagamentos aqui não faz diferença, até porque a gente já paga em contas do Banco do Brasil que eles estavam indicando. Então, Ok. mas preferencialmente na movimentação na Caixa, tá, gente? Mas não faz diferença. Então, assim, Ludmila... Preferencialmente na Caixa. Só recapitulando aqui, o município independente que, vamos supor, igual o André fez a pergunta, né? Vai ser encaminhado quais são os municípios que receberam recursos, né? E qual foi a origem desse recurso. Beleza, esse é um ponto. Os 246A encaminham uma única conta ou não? Só esses municípios? Eu entendo que se a gente já vai pactuar dessa forma para os que estão assim, os 246 podem fazer da Isso. mesma forma, tá? Aí, ok, então, aí pega uma única conta e aí todos os financiamentos da SES já sairão nessas contas. Aí, para as emendas, depois a gente trata lá, que tem que mudar a lei, um monte de coisa para eles usarem essas contas, né? A gente tem que correr, Ludmila, porque a emenda começa a ser paga em junho. Isso, e assim, vai facilitar muito, acho que para os gestores também, essa conta única para monitorar, né? Para a gente aqui também vai ficar bom. Então, isso, pessoal, independente do município estar recebendo ou não repasse já em contas em contas federais, os 246 municípios precisam indicar uma única conta para custeio para a Secretaria de Estado. E aí, aquela mesma coisa, organização interna para que utilize, né, os repasses dentro de cada programa. Mas que vai ficar bem melhor, vai. Gente, para que vocês não fiquem prejudicados com os repasses, os municípios que têm contas federais indicadas, que vão ter que substituir, aquela conta em si, vamos supor que seja assistência farmacêutica, que eu vi aqui, que é um dos principais casos. Eu vou promover em janeiro agora os demais repasses de PSF, complexo regulador, todos esses, até que você me apresente essa nova conta. A partir do momento que você me apresentar a nova conta, eu faço os repasses regulares dentro dela, tá? Aí você vai ficar sem receber só aquela que estava indicada na conta federal. Ótimo, porque a gente não tem gordura para essa organização, né? Marjorie. Áudio está fechado. Podia passar o endereço de e-mail para a gente, já para a gente mandar para o mesmo local certinho que vocês mandaram o ofício, em nome do COSEMES. Vai constar na resolução, Marjorie. Isso, para tá? quem o e-mail, tudo certinho, que a gente manda todo mundo para o mesmo endereço, para não correr risco. Vai constar na resolução. Ô, gente, assim, eu sei que às vezes é o que eu vou estar falando aqui, alguns colegas vão falar, mentira que a Verônica está falando isso. Mas é importante. Isso é documento oficial, então não descreve a conta num corpo do e-mail, tá? Faça um ofício assinado, porque o ano passado nós recebemos como cópia, né, Jaque, daquelas contas para receber recursos de eletivas, as pessoas descreviam, sabe? No corpo do e-mail, segue as informações para transferência tal. Não pode, tá? Faz um ofício, secretário municipal de saúde assina, digitaliza e manda, né, Ludmila? Porque isso é documento. Eu sei que não, mas porque às vezes vocês delegam isso para alguém fazer e eles acham que só lá, hotmail.com, encaminhou para a Ludmila, tá tudo ok. E não é assim. Obrigada pela ajuda. Gente, eu estou vendo aqui que no chat o apoio em torno do sul está com a questão que a conta a ser criada é só de custeio. Sim, nesse momento é só uma conta de custeio.
Tami, você quer fazer outra pergunta ou só esqueceu a mãozinha erguida? Que eu não prestei atenção. Não, só esqueci mesmo. Tá bom. Patrícia tinha erguido a mão e Flúvia. Era só para frisar que a alegria geral da nação acaba ao lembrá-los que a prestação de contas é separada. Vai cair tudo numa caixona, mas a gente tem que prestar conta de todas as caixinhas. Porque tem muita gente feliz aqui como se tivesse unificado, né? Como aconteceu. E não é isso, né, Ludmila? A gente vai receber para facilitar numa conta única, mas as prestações de contas, assistência farmacêutica, PSF, tudo separadinho. A prestação de conta, gente, ela não mudou, ela continua sendo via RAG, né? Então, a conta vai facilitar a movimentação de vocês, eu acredito que o controle, para mim, pelo menos, eu acredito que facilita, mas a prestação de contas não mudou, tá? Ela é de acordo com a destinação para que o recurso veio e é via RAG. Flúvia? Gente, boa tarde. Desculpa aí, porque talvez vocês já até tenham respondido essa pergunta. Estava viajando, acabei de chegar. Em relação, eu ouvi falar, o Ludmila falando que é só uma conta para custeio, mas a gente tem, por exemplo, lá no cofinanciamento das ações de vigilância, uma parte que é investimento também, que é um cofinanciamento estadual. Então, aí não vai ter, essa para investimento não vai ser separado. Flúvia, nesse momento não. Tá? Nesse momento, Tá. assim, a gente vai colocar só uma conta para custeio, porque assim, para a gente criar contas distintas de custeio, investimento e unificar, como o próprio Ministério fez, a gente precisa de atos adicionais que nesse momento a gente não consegue fazer. Entendi. Ok, então. Flúvia, Sim? eu sei que são poucos os municípios esses que vão receber para investimento, não são? Eu tenho que ver, são 9 projetos. Não, Eu precisa não lembro. levantar, né? A gente precisa levantar. Não lembro. Eu acho que não são poucos, não. Sabe por quê? Por exemplo, das ações, um dos projetos lá que é de vigilância epidemiológica, grande parte dos municípios, e ele tem a parte de investimento, que é a parte de equipamentos de informática, né? Que pode ser comprado equipamento de informática. Não sei se você lembra. Eu lembro. Não, mas aí é uma conta específica para esses, né? Aí, esses municípios específicos abrem a conta para esse repasse. Ok. Apoio em Entorno Sul. Oi, boa tarde. Queria só tirar uma dúvida. Para encaminhar o número da conta, vai ser um endereço? E se o município falar que ele tem ainda recurso, quiser fazer um documento para falar que ele ainda tem recurso estadual na outra conta, vai ser para outro endereço? Sim, eu entendi sua pergunta. A justificativa do saldo que você ainda tem na conta, que vai ser feito junto ao Office do COSEMS para dar robustez, vai ser encaminhado para o fundo, né, para o Fundo Nacional de Saúde. E a conta nova a ser criada vai ser encaminhada aqui para a Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada. Jaque, você quer falar alguma coisa? Não, foi da hora da Flúvia, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O momento é agora. Não tendo, então, aguardamos a resolução por parte da Secretaria de Estado. A Jaqueline vai encaminhar para a Secretaria Executiva da CIB. Já encaminhou. Oi? Já encaminhou. Já encaminhou? Vai encaminhar para a Secretaria Executiva da CIB o ofício que nós enviamos, e aí compete a cada município, né, se mandar para o Ministério da Saúde também, e na resolução constará qual é o e-mail, qual é a pessoa responsável que estará recebendo o ofício das Secretarias Municipais de Saúde com a indicação da conta para custeio, nesse primeiro momento. Heloísa. Oi, Verônica, boa tarde para todo mundo. Verônica, só para saber se vai sair um documento orientador com as informações aqui pontuadas, para a gente ter isso, né, aqui de cabeceira, para poder seguir com a execução. Como eu falei, Heloísa, será uma resolução CIB. Na resolução CIB constará todas as informações, inclusive qual o endereço de e-mail que os municípios deverão indicar
encaminhar o ofício com a especificação da conta, tá? Certinho, então. Obrigada. Vamos aguardar a Mas, ótimo. resolução. Uhum. É isso, Ludmila, doutora Ana Maria, se tiver mais alguma coisa, senão acho que nós podemos encerrar, né? Tudo certo, Verônica. Então, doutora Ana Maria? Sem comentário. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Nenhum comentário. Obrigada, doutora. Então é isso. Assim que que a resolução ficar pronta, tanto eu quanto o doutor Sérgio assinamos e encaminhamos para vocês por e-mail, via apoiador, via grupo de WhatsApp, via regional, pombo correio, de todas as formas possíveis, chegaram até vocês essa resolução. Do mais, Verônica, Oi. peraí. Tem aquela questão do câncer de mama, da devolução do recurso. Lembra da campanha? Marjorie, e isso a gente precisa da definição do Ministério da Saúde, né? Depois dessa, né? Uma tem coisa de contas que cada estão vez. casando. Isso, uma coisa de cada vez. Isso é por questão do Ministério, né? Esse não depende da gente. Aqui numa Porque o dinheiro o recurso da 3712 está no bolo. Está no bolo, justamente por isso. Exatamente. Então, vai primeiro passo e depois esse outro. Vamos por etapas. Ok, obrigada. Beleza, pessoal. Tenhamos um bom restante no final de tarde, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, pessoal.